alguns opinadores da internet enxergam nessa condenação dos erros da Rússia uma licença para apoiar, defender os Estados Unidos, sendo que o americanismo é uma ideologia revolucionária condenada pela Igreja Católica, mais especificamente pelo Papa Leão XIII, na Carta Apostólica Testem Benevolentiae de 1899. De modo que a condenação dos erros da Rússia não autoriza nenhum de nós a dizer uma palavra em proveito ou em favor das intromissões que os Estados Unidos promovem na vida das nações pelo mundo afora desde então. Quem diz o contrário é um liberal enrustido, perdão pela expressão, mas é disso que se trata. E quanto à influência dos erros da Rússia em Portugal, nos dias de hoje, por exemplo, eu vou citar um incidente que aconteceu no mês passado, ou retrasado, se não me engano foi em março desse ano, um navio espião da Rússia foi flagrado bisbilhotando os arquipélagos de Portugal para mapear cabos submarinos. Esse navio espião russo foi inclusive interceptado ou perseguido, ou seguido de perto, para falar com mais exatidão, pela Marinha Lusitana, conforme declarou o chefe do Estado-Maior, um almirante cujo nome me escapa no momento, na entrevista que deu a respeito. Então, o fato da Rússia ter abandonado formalmente o socialismo não torna esse país menos perigoso do que era antes. Continua sendo uma nação perigosa, como são os Estados Unidos, a China, qualquer uma dessas potências revolucionárias. Infelizmente, nós não estamos mais naquela era dos estados católicos, enfim, os últimos estados católicos da face da terra desapareceram com a Revolução dos Cravos em Portugal e a morte do general Francisco Franco na Espanha em 1975. Então, hoje, infelizmente, nós não temos, por assim dizer, uma nação ou uma grande potência que nós possamos apoiar ou apontar como exemplo, mas nem por isso nós estamos autorizados a achar que os Estados Unidos, por exemplo, seja uma opção ou coisa do tipo, ou até mesmo o malsinado, autonomeado Estado de Israel, como querem alguns. Professor, em que consistia a Revolução dos Cravos? Como era a cabeça qual era a referência intelectual daqueles que promoveram a Revolução dos Cravos em Portugal? Olha, eram capitães, a Revolução dos Cravos, ela partiu dos estratos intermediários do exército, capitães, chamados capitães de abril, era um referencial ideológico de centro-esquerda, mas o Partido Comunista Português pegou carona, obviamente. É muito nítido, na primeira fase ali, é muito nítido que você tem uma aliança de conveniência entre os capitães de abril e o PCP, o Partido Comunista Português, que fazia oposição ao Estado Novo. O principal argumento desses capitães era a duração intolerável da guerra no ultramar. Vamos lembrar, naquele momento, Portugal estava empenhado numa luta muito dura para conservar os seus territórios na África, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. E eu devo destacar aqui, é bom que isso não passe batido, que os autonomeados movimentos de libertação que batalhavam, que lutavam contra o exército português na África, recebiam ajuda e armas da União Soviética e dos Estados Unidos. Há provas documentais, o pessoal lembra muito do apoio que a União Soviética e a China davam para o movimento popular de libertação de Angola, para a Frente Nacional de Libertação de Angola, mas convém lembrar nesse momento, e o Salazar sabia disso, convém lembrar que o governo norte-americano, especificamente na gestão do Kennedy e depois na gestão do Lyndon Johnson, deram dinheiro
para esses movimentos subversivos. De modo que cabe à Casa Branca uma parcela não pequena de culpa pela destruição do Império Português no ultramar. Essa guerra exauriu o exército português a partir de 1961. Óbvio, contingentes que eram mandados para lá, um atrás do outro. Se tornou comum a cena de jovens capitães, jovens militares andando de muleta sem uma perna pelas ruas de Portugal. Isso acabou esgotando as forças da nação e serviu de pretexto para a malsinada Revolução dos Cravos, que fez aniversário agora, em 25 de abril, desgraçadamente. Vamos lembrar, antes da Revolução de Abril, a dívida pública de Portugal mal chegava a 17% do PIB. Agora, eu não sei quantos 80% ou talvez até mais do PIB seja a dívida pública de Portugal. Para não falar de outras desgraças, como a legalização do divórcio, novamente, o advento dos partidos comunistas, liberais, maçônicos, que voltaram à ribalta com o advento da democracia. Enfim, eu não conheço, pelo menos dentre os portugueses com os quais eu dialogo, eu não conheço nenhum que tenha um juízo positivo a respeito da Revolução dos Cravos, ou que veja um saldo positivo na Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos é posterior a Salazar? Sim, sim, posterior. Como eu já disse, o Salazar sofreu um acidente em 1968 e não pôde reassumir as suas funções. Se não me engano, foi em setembro de 1968. Então, logo depois dele, forma-se um novo gabinete, chefiado por Marcelo Caetano, seu amigo. Então foi Marcelo Caetano que chefiou o Estado Novo durante esses anos que se seguiram ao afastamento de Salazar, de 1968 até 1974. Salazar foi posto numa casa praticamente isolado do mundo, porque as pessoas achavam que ele ficaria muito chocado se descobrisse que não era mais o primeiro-ministro. Então eles enganavam o Salazar, ele achava que estava governando Portugal de dentro de casa, davam um jornal falso para ele ler, davam um decreto falso para ele assinar, e ele, já com a cabeça meio perturbada, ele acreditava nisso. O isolamento só se rompeu quando, por um descuido, o jornalista foi entrevistá-lo e avisou, contou para ele que ele não era mais o primeiro-ministro de Portugal. Então, é uma coisa surreal. Imagina você manter uma pessoa numa casa, aos cuidados de uma governanta, isolada do mundo, fazendo essa pessoa acreditar que ainda governa o país, tal como antes do acidente sofrido em 68. Ele morreu pouco depois. Ele morreu em 1970. Aqui no Brasil, o presidente da República decretou 3 dias de luto pela morte do Salazar. Foi em março de 1970. Então, os últimos anos do Estado Novo ocorreram sob o comando de Marcelo Caetano. Então, foi ele que acabou sendo deposto pela Revolução dos Cravos. Revolução dos Cravos, que acontece mais exatamente ali por volta de 74, em abril, 25 de abril de 1974. Sim. Dá para falar alguma coisa a respeito da postura do Papa que estava o pontificado da época? Sim. Qual era a postura? Porque a gente sabe que Salazar estava no poder ali, mas parece que Paulo VI não gostava. Estava apoiando os movimentos. Sim, por conta do Concílio Vaticano II. Esse é um tópico delicado, mas convém abordá-lo para que os católicos jovens saibam a diferença entre o que era ensinado antes do Concílio Vaticano II e o que passou a ser ensinado depois.
Depois do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI pressionou alguns países a modificarem a sua legislação para adaptá-la à Declaração Dignitatis Humanae a respeito da liberdade religiosa. Quais países eram esses? Portugal, Espanha e Colômbia. Nestes 3 países, você ainda tinha leis que conferiam privilégios ao catolicismo na qualidade de religião oficial e que impunham liberdade limitada, ou às vezes até nenhuma liberdade, como no caso da Espanha, para as outras confissões. E o Papa Paulo VI, a partir do término do Concílio Vaticano II, começou a pressionar estes 3 países para que modificassem a sua legislação. No caso de Portugal, foi necessário esperar a morte de Salazar. E o ministro das Relações Exteriores de Salazar, Alberto Franco Nogueira, no 6º volume da biografia que escreveu de Salazar, tomou nota, anotou ali, Salazar não gostou das mudanças introduzidas pelo Concílio Vaticano II. Ele disse isso para mim. Está lá, né, na página 204 do 6º volume dessa longa biografia de Salazar, escrita por Alberto Franco Nogueira. Então, um pouquinho depois da morte do Salazar, foi aprovada uma lei que aboliu o caráter confessional católico do Estado português, a Lei número 4, de 1971. E essa lei, como eu já disse, não só aboliu o caráter confessional do Estado português, transformou Portugal num Estado neutro em matéria religiosa, e também eliminou as restrições burocráticas que dificultavam as atividades dos cultos dissidentes em território português. Porque, de acordo com a lei anterior, de acordo com a reforma constitucional aprovada em 1951, na gestão do Salazar, os cultos, as confissões dissidentes, elas enfrentavam uma série de restrições burocráticas. Não era totalmente proibido, né, mas precisava obter licença, pagar taxa. É uma maneira de desencorajar a propagação do erro. Então, com o advento da Lei número 4 de 1971, essas restrições caíram, foram eliminadas e, portanto, a verdade e o erro passaram a ter os mesmos direitos perante a lei portuguesa. Em 1971, ou seja, já na administração de Marcelo Caetano, que ficou conhecida, inclusive, essa liberação tanto da economia para o exterior, como liberação dos cultos. Esse movimento ficou conhecido como Primavera Marcelista. Foi uma tentativa do regime de se reciclar fazendo concessões, basicamente. Vamos relaxar aqui as restrições, tanto à liberdade, questão religiosa, como questão econômica, que, quem sabe assim, a gente mantém o regime de pé. Não funcionou. Aliás, é uma ilusão de muitos católicos, naquele espírito do Concílio Vaticano II, de que vamos fazer acordo com a Revolução porque aí a gente consegue salvar alguma coisa. Não consegue. Não consegue, porque essas pessoas não vão parar. Essas pessoas, o inimigo, não quer acordo. Ele quer o fim do catolicismo, quer a destruição do catolicismo. Então, é uma ilusão pensar que fazendo algumas concessões ao mundo moderno, as agressões vão cessar, as agressões só vão aumentar, como de fato aumentaram. Então, Salazar não gostou das mudanças introduzidas pelo Concílio Vaticano II. Isso está registrado pelo seu próprio ministro das Relações Exteriores, Franco Nogueira. E depois que ele morreu, basicamente um ano depois da morte do Salazar, sobreveio a Lei número 4 de 71,
que aboliu o caráter católico do Estado e removeu as últimas restrições burocráticas que dificultavam a propagação das religiões erradas. Ô professor, como é que a gente pode encarar, por exemplo, nesse processo das aparições de Fátima até agora, o avanço do islamismo no mundo? Como é que estava o comportamento muçulmano? Como era a realidade muçulmana anterior a Fátima? Posterior. Anterior, e como ficou posterior? Porque o islamismo tem 600 anos a menos de história que nós, sempre por aí, né? 600 e poucos anos. E esses caras são maiores, hoje tem mais muçulmanos no mundo do que católicos, né? Passou, acho que em 2008 fomos ultrapassados, eu acho que em 2008. Em números de cristãos, os cristãos são maioria, cristãos, né? São maioria ainda, mas os muçulmanos passaram os católicos, né? O número católico. Como é que era a realidade do islamismo ali naquele período de... Dá pra gente falar disso? Naquele período de Fátima ali, como é que eles estavam no comportamento no mundo? Eles estavam tão influentes como hoje? Porque hoje a gente está vendo vários países assim, a França mesmo abarrotada de muçulmano hoje em dia. Sim. Né? Muitos países europeus, infelizmente. Porque a Nossa Senhora falou abertamente aí que em Portugal... Né, se conservará o dogma da fé. O dogma da fé. É um desafio, né? É um desafio tentar entender isso. Porque, como eu já tinha falado ali, os portugueses... Eu conheço pessoas católicos que são moradores, que moram em Portugal, e conheço mesmo, assim, são pessoas que não são pessoas simplórias demais, né, que não sabem interpretar a realidade, não, são pessoas atentas ali, e não vai ninguém na missa. Mas o fato é que, como é que a gente pode encarar essa realidade? Veja, o mundo piorou, o mundo ouviu de algum modo Nossa Senhora ali, ou pelo jeito não ouviu em nada, né? Porque Nossa Senhora veio, mandou uma mensagem ali, mas nós temos hoje uma mentalidade aqui nas Américas totalmente de teologia da libertação, nós temos uma igreja católica absolutamente globalista na Europa, né? A Alemanha é um exemplo disso. O que a gente pode comentar sobre isso aí? O mundo de Nossa Senhora de Fátima, das aparições, com o mundo de hoje. Só para a gente pensar. Sem dúvida, o mundo piorou em vários sentidos. E eu me atrevo a supor que essa piora ocorreu porque os pedidos de Nosso Senhor que a nós chegaram por intermédio das aparições não foram atendidos. A Rússia não foi consagrada, a apostasia aumentou em vez de diminuir. Com relação a Portugal, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu tenho um amor muito grande a Portugal, mesmo depois da Revolução dos Cravos. Eu sempre vou, obviamente, defender um entrosamento maior entre os dois países, seja qual for o governo que esteja no poder. Mas eu tenho um dado interessante, que eu até publiquei na minha página Guerra Cultural no ano passado. De todos os países europeus, Portugal é o que apresenta menor coeficiente de muçulmanos e de imigração. Eu até conversei há algum tempo com um amigo lusitano a respeito disso, e ele me disse que é uma dádiva da pobreza. Na visão dele, claro, não na minha, mas na visão dele, os muçulmanos não vão muito para dentro de Portugal, porque é o país mais pobre, enfim, e preferem ir para a Alemanha. Mas eu relaciono isso em grande parte à profecia de Nossa Senhora. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Eu acredito que Portugal, Espanha, um dia vão dar a volta por cima, como já deram na Guerra de Reconquista. E o Brasil tem que refletir a esse respeito. O Brasil, sendo filho da Península Ibérica, ele deve refletir sobre a Guerra de Reconquista, sobre a sua capacidade de, por conta própria, encontrar o seu destino, realizar o seu destino, sem se sujeitar ao papel de sócio menor de alguma potência
mais forte, como querem alguns por aí. Algumas pessoas acham que isso seria uma solução ou um caminho aceitável, reduzir o nosso país a estafeta, linha auxiliar e, consequentemente, transformar a nossa diplomacia, nossa política externa em linha auxiliar da estratégia de alguma potência maior, como se isso fosse cabível para um país que tem um mínimo de respeito próprio. Então, nós devemos refletir a respeito disso. E Portugal e Espanha também devem refletir. O Salazar, em mais de uma ocasião, ele ressaltou em 2 discursos, para ser mais exato, em 2 discursos e uma circular telegráfica despachada em 1953, o Salazar postulou que Portugal e Espanha não deveriam ingressar na União Europeia e que deveriam se voltar mais para as nações ibero-americanas, com base em laços de cultura, de religião, um pensamento civilizacional, por assim dizer. Então isso é algo que os portugueses devem levar em conta. O Islã, novamente voltando à questão do Islã, como estava na época das aparições, sofreu um refluxo. Isso é um dado curioso de se notar. O Islã político, se nós podemos dizer assim, ele sofreu um breve refluxo após as aparições de Fátima por conta do desmembramento do Império Otomano. Que a grande força política islâmica naquela época era o Império Otomano, que abarcava não apenas a Turquia, mas também uma boa parte do Oriente Médio, abarcava uma boa parte Síria, Líbano, Iraque, Transjordânia, a Palestina, o atual Estado de Israel. Isso tudo estava na jurisdição do Império Otomano. E com a dissolução do Império Otomano, houve um certo refluxo do Islã enquanto força política. Mas depois ganhou nova ferocidade porque, enfim, vieram os movimentos salafistas, inclusive muitos deles encorajados pela Inglaterra. Bom destacar isso. As pessoas não lembram que um dos países que mais patrocinaram esse salafismo que a gente vê por aí foi o Império Britânico, nos anos que se sucederam à Primeira Guerra Mundial. Então nós temos um desafio. Aqui no Brasil, felizmente, essa seita não cresce muito, não é muito numerosa, e quando cresce, eu vou aproveitar para dar uma estocada aqui. E quando cresce, geralmente é no meio de ex-pentecostais. Há pesquisas aqui no Brasil feitas por pessoas que inclusive não têm religião nenhuma, estudiosos, acadêmicos, pesquisas que mostram que a maior parte dos brasileiros que aderem ao Islã não vem do catolicismo, eles vêm das seitas pentecostais, o que diz muito sobre a fragilidade teológica do protestantismo. Então, o protestante, por conta da fragilidade teológica, ele acaba migrando para aquilo que na visão dele parece ser mais consistente. Bem, como ele tem uma certa birra do catolicismo, ele não quer dar o braço a torcer e migrar para a Igreja Católica. Então ele acaba sendo puxado para o Islã, ou então acaba se judaizando, como acontece com congregações pentecostais inteiras. Eu tenho relatos desse tipo. Relatos de pessoas próximas que viram congregações pentecostais inteiras se judaizando. O protestantismo ele vem crescendo bastante. Aqui no Brasil, por exemplo, as pesquisas aí atuais ainda precisa de certa confirmação, né? Algumas que estão saindo aí precisa de alguma confirmação ainda, não é oficial, mas parece que a Igreja Católica perdeu mais aceleradamente fiéis nos últimos 4 anos. O protestantismo também é um mal que cresceu demasiadamente de Fátima até agora. Sim, infelizmente
já vi algumas pesquisas que apontam a população brasileira como composta por aproximadamente 30% de protestantes, o que é de se lastimar. Eu debito essa apostasia a vários fatores, a influência norte-americana, por exemplo, o Concílio Vaticano II, embora seja delicado falar disso, a meu juízo, no meu modesto juízo de leigo, eu tenho a impressão que o relaxamento doutrinário, litúrgico que se seguiu ao Concílio Vaticano contribuiu para colocar na cabeça de muitos católicos que todos nós somos, entre aspas, cristãos indistintamente, que as diferenças não são tão pronunciadas assim e que, portanto, não tem tanto problema migrar daqui para lá. Eu tenho a impressão que isso contribuiu. Contribuiu, esse relaxamento. Tanto é que antes do concílio nós tínhamos 95% de católicos aqui no Brasil. Pode-se até discutir a qualidade, o nível de devoção, mas tínhamos aí 95%. Mas, olhando pelo reverso da moeda, eu sou otimista com relação ao médio e longo prazo. Porque nos últimos anos, um número cada vez maior de brasileiros, sobretudo jovens, tem se interessado pela missa tridentina, tem buscado estudar as origens da crise na igreja, tem buscado estudar a doutrina social anterior ao Concílio Vaticano II e fazem as comparações, percebem que há diferenças. Eu acho que a maior prova do renascimento católico no nosso país é aquele documento horroroso que a CNBB publicou recentemente, lamentando a atração que o tradicionalismo vem exercendo sobre os jovens através da internet. A meu ver, isso deveria ser comemorado e não lamentado. Nossa, que bom, a meu ver, fantástico que graças à internet, claro que nós podemos discutir muito a qualidade dessa propagação, a influência neoconservadora que muitas vezes aparece embutida, misturada aí no meio, mas o fenômeno em si não é algo ruim, é algo desejável. E o fato de clérigos modernistas estarem assustados, preocupados com a expansão do tradicionalismo, a meu juízo, confirma que nós estamos numa tendência positiva, promissora de longo prazo. Professor, queria que o senhor comentasse também, na sua ótica, qual que é a influência da Igreja Católica na sociedade ocidental? A Igreja tem, hoje ela tem influência? O senhor percebe isso? Ela influencia? Veja, influencia de maneira católica, catolicamente os povos? A Igreja influencia? Como a gente estava falando em off ali, a gente cai no Brasilzão profundo ali, classe E, classe D, a gente não percebe, por exemplo, a quaresma mesmo. A quaresma não é perceptível para o povo. É perceptível para nós, mas para o povo, você fala de quaresma, o cara já... Né? E olhe que é possível encontrar pessoas que quando fala da Semana Santa, já olha para a Semana Santa com a interpretação adventista. Porque a Igreja Adventista começou a fazer a Semana Santa. Posso estar enganado, mas na minha ótica eu não estou percebendo mais a Igreja Católica influenciando os hábitos, né, das pessoas profundamente, a não ser daqueles que de fato participam, mas esses que participam são influenciados porque acreditam na doutrina de sempre, né? Mas a sociedade como um tal, eu não tenho percebido mais a influência da igreja neles ali. Ou seja, se eu vejo uma pessoa da classe E lá no hospital falando toda, né? Essa pessoa aqui depois vai lá no culto e está tudo bem. Ou seja, ela não é protestante, ela não é nada,
mas na cabeça dela, quando ela pensa religiosamente, ela já pensa mais para o lado protestante do que para o lado católico. Na sua percepção, a Igreja Católica hoje ela consegue influenciar a postura de vida dos povos aqui do Ocidente e do mundo inteiro também? Ora, eu devo dizer que hoje, no que depender, muitas vezes, de certas parcelas do clero, o catolicismo nunca mais vai ser uma força politicamente influente, seja no cenário do Brasil ou de outros países. A influência que nós observamos é uma influência residual, ou seja, é aquele resquício de mentalidade católica que decorre do fato do Brasil ser uma nação de origem lusitana. Então muitos brasileiros, mesmo não frequentando a missa, ou até mesmo sem se identificarem como católicos, carregam ali no seu subconsciente certos traços laivos do catolicismo. Nós verificamos isso, por exemplo, na rejeição que existe ao aborto. Até hoje, graças a Deus, eu vi uma estatística recente que mostra o Brasil como o terceiro país que mais rejeita o aborto. Eles fizeram um tabelamento, porcentagem de pessoas que rejeitam o aborto em qualquer hipótese, a porcentagem de pessoas que aceitam o aborto em caso de estupro e rejeitam nas demais hipóteses. Aí tem uma outra coluna de pessoas, eu posso mostrar inclusive, das pessoas que aceitam o aborto em caso de estupro, de má formação, risco para gestantes. Então, essa pesquisa inquiriu várias pessoas, 20 mil pessoas em diferentes países, e o Brasil ficou em terceiro lugar. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, se não me engano, ficou a Malásia, algum país assim. Em segundo lugar, não me lembro exatamente qual país ficou. Em terceiro está o Brasil, com um país que, em termos proporcionais, tem maior rejeição ao aborto. Isso não tem outra explicação senão o resquício, o laivo de catolicismo que subsiste na consciência nacional, apesar de toda a apostasia, etc. É significativo que, em primeiro lugar, um dos países que mais aceitam o aborto, apareceram primeiro a Suécia e logo depois a Inglaterra. Duas nações de formação protestante. E aí no meio tinha vários países. Eu publiquei essa pesquisa na página Guerra Cultural. Eu publiquei essa pesquisa porque chamou minha atenção, uma pesquisa feita em 2020, 2021, tem que lembrar depois a data. Então existe esse resquício, esses vestígios da mentalidade católica, que não seriam apenas vestígios, seriam algo muito mais consistente e influente politicamente se não fosse essa apostasia toda que nós vimos aí na sequência do concílio. Porque o espírito, que tem predominado depois do concílio, desde o concílio, é muito mais um espírito acordista, ou seja, no sentido de fazer acordo com o mundo moderno, de fazer acordo com a revolução, de minimizar as divergências, de colocar a candeia embaixo do alqueire, do que no sentido combativo, impositivo, no sentido de que a verdade não faz concessões, como dizia Pio X, a verdade é intransigente. Então o catolicismo perdeu influência política, infelizmente, não só no Brasil, mas em outros países de maioria católica, mas tem potencial para voltar a ser uma força política relevante. Eu acredito nisso, trabalho por isso. Supondo que nós consigamos atingir um número cada vez maior de pessoas, supondo que nós consigamos apoio
de parcela do clero, porque não podemos negar e que temos ainda, graças a Deus, sacerdotes ortodoxos na tradição, na fraternidade, resistência, enfim, e até mesmo no clero, assim chamado clero conciliar, nós temos também um vasto número de sacerdotes que, mesmo não rompendo com o concílio por questões hierárquicas, procuram fazer uma resistência passiva e procuram interpretar tudo da maneira mais ortodoxa possível e procuram celebrar a missa nova, enfim, mas procuram celebrá-la da maneira mais piedosa possível. Aqui eu, como sou leigo, não vou me manifestar, deixo para os padres da tradição se manifestarem. Então a situação não é tão ruim assim. Nós temos aí um vasto número de sacerdotes com os quais podemos contar, tanto na tradição, no clero tradicional que rejeita o concílio, como até mesmo dentro do clero conciliar, aqueles sacerdotes conservadores que tentam interpretar tudo da maneira mais ortodoxa possível, que fazem uma espécie de uma resistência passiva à revolução, um controle de danos, por assim dizer, que tem uma atitude que tem o seu valor, não vou negar que é uma postura que tem o seu valor. Melhor do que deixar o protestantismo tomar conta. Com certeza. Nossa Senhora de Fátima, a devoção a Nossa Senhora de Fátima, ela parece mais intensa ao redor do mundo nesses últimos anos aí. Talvez até como resposta um pouco da visão da teologia da libertação, né? Mas parece que cada vez mais se ecoa a mensagem de Fátima. O senhor tem percebido isso? Sim, eu vejo isso como algo promissor, desejável, aumenta principalmente por conta da internet o interesse pela mensagem de Fátima, o interesse pela sua interpretação. O que eu recomendo é que as pessoas procurem sempre um sacerdote da tradição para obter uma leitura correta, principalmente quando as pessoas quiserem relacionar as mensagens de Fátima com eventos atuais. Por que eu dou essa advertência modestamente? Porque não é raro, infelizmente, que ocorra uma exploração eleitoral das mensagens de Fátima por parte, às vezes, de indivíduos que nem são católicos, mas que querem trazer votos para seus políticos de estimação e acenam com as pessoas que elas devem supostamente votar nesse ou naquele candidato por conta das mensagens de Fátima. Então essa exploração eleitoral existe, por isso eu recomendo procurar sacerdotes da tradição e não dar ouvidos a cabos eleitorais. E existe também, como eu já disse, a exploração geopolítica das mensagens de Fátima. Para piorar, alguns indivíduos usam, se escoram nas mensagens numa tentativa de validar o americanismo ou de validar, respaldar uma determinada orientação de política externa que eles gostariam de ver implementada, seguida pelo Brasil. Conversa fiada. Até porque o americanismo, como eu já disse, é uma ideologia revolucionária condenada pela Igreja na Carta Apostólica Testem Benevolentiae, de modo que as mensagens de Fátima não autorizam nenhum de nós a acenar com os Estados Unidos como uma salvação, escudo, o que quer que seja. Isso não tem cabimento. Então é basicamente por isso. Eu acho bom, acho desejável, acho promissor, meu modesto ponto de vista de leigo, que haja esse aumento do interesse pelas mensagens de Fátima. Só me preocupa a exploração eleitoral e a exploração geopolítica que se faz por agentes interessados
que muitas vezes nem são católicos, né? São arautos mal disfarçados da maçonaria, do liberalismo e até do sionismo. É só para a gente tocar, aproveitando o que está nessa área aqui, existe algum espectro político, né, que está aí bombando na atualidade aqui no Brasil? O Ocidente inteiro está tá bem inflamado no sentido, né, de espectro político, direita e esquerda, né? Mas algum deles aí, de fato, está mais próximo de Fátima? Na origem, por exemplo, a direita e a esquerda, da onde ela surge? Da Revolução. Da Revolução Inglesa e depois da Revolução Francesa. Bom lembrar da Revolução Inglesa porque a nossa direita não gosta de lembrar, fala muito da francesa. De fato, a esquerda e a direita surgem nessas revoluções. Revolução Inglesa, a Revolução Americana, bom lembrar também, e a Revolução Francesa, a cereja do bolo. Daí vieram, tanto é que tem aquela expressão revoluções do Atlântico, que aparece na internet de vez em quando. E de fato, com a queda dos últimos estados católicos, que eram o regime do Salazar e a Espanha de Franco, de fato fica difícil encontrar um movimento político ou um governo que esteja próximo, né, da posição alinhado, à posição católica tradicional. O que nós temos por aí ou são liberal-conservadores, neoconservadores, de linha anglófila, americanófila, sionista, ou seja, de uma linha francamente hostil ao catolicismo, ainda que de maneira disfarçada, ou, na melhor das hipóteses, nós temos nacionalistas. Mas até esses aí têm dificuldade para entender o fundo da questão. Eu costumo dizer que os nacionalistas entendem só metade da história. Muitas vezes são agnósticos, ou muitas vezes acreditam que cada religião tem o seu valor de acordo com o país em que seja cultuada. Enfim, muitos têm esse pensamento, muitos têm um quase perennialismo, coisa comum. Seria o caso aí do Viktor Orbán na Hungria, por exemplo. Então, por conta dessa ausência de governos católicos, de estados católicos, muitos católicos, por orfandade, acabam se agarrando àquilo que lhes parece mais parecido, né, que mais próximo, e que é perigoso, que é uma jogada perigosa, principalmente num país como o Brasil. Ou seja, o Brasil, sendo um país com uma origem bem definida, uma nação fundada pela Igreja Católica e pela coroa portuguesa, não tem que beber de outras fontes para formar seu pensamento político, senão aquelas oriundas, colhidas na tradição ibérica, ou seja, na escolástica, depois nos reinados de Dona Maria I, Dom Miguel, enfim, Afonso XIII na fase do diretório, Francisco Franco, Salazar, carlismo, o movimento carlista, o movimento miguelista. São esses os referenciais, se nós quisermos uma restauração autêntica, e não um mero atalho. Certo. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse também uma mensagem para o Instituto, né? O senhor como estudioso, o que você aconselha para quem nos vai assistir, por exemplo? O senhor estuda a doutrina, o senhor acredita que isso é bom para a sua alma, é bom Sem dúvida. Né? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que vão nos assistir e vão se interessar em procurar estudar mais a doutrina? Olha, eu recomendo que continuem estudando por dois motivos. Se aprofundem no estudo da doutrina social da Igreja e dos autores que a ela estão vinculados
de maneira irrestrita, sem ressalvas, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque isso é necessário para a salvação das vossas almas. Em segundo lugar, porque isso vai ajudá-los a evitar as armadilhas que esse mundo terreno coloca no caminho dos católicos em termos políticos. Isso vai ajudá-los a se situar com clareza diante dos acontecimentos e não se deixar enganar pelas falsas soluções que aí se apresentam com verniz de tradição, com verniz de catolicismo, mas quando você olha o conteúdo, você percebe que não é nada daquilo. É o que nós mais vemos, seja o liberal conservadorismo, ou o neoconservadorismo, seja a quarta teoria política, a teologia da libertação, outra desgraça. Então é precisamente para aprender a identificar essas infiltrações e arapucas que o católico deve estudar a doutrina, os autores ortodoxos. Porque aí ele aprende a se situar e aprende a ler o cenário nacional e também o cenário internacional de uma ótica tradicional, estritamente tradicional. Então, esse trabalho que vocês vêm fazendo é da maior importância. Eu desejo o maior sucesso. Fico feliz de ver que há outros católicos engajados nessa batalha e trabalho por isso. Espero que vocês continuem trabalhando também. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.